Mais um? Não tem o suficiente? Um vai fugir. Só restam 8. Coisa da tua cabeça. Sempre tem um pendurado no móvel do meu quarto. É impossível ficar com gatos por todo canto. Se escondem por azar ou sorte, nossa ou deles. Pode ser tudo. Você já teve outra mulher? Já. O que você disse a ela? Eu não era você. Desse jeito eu me canso. Não sou obrigada a entender. Que coisa sem importância para prender minha atenção. Cala a boca, me escuta. Fazer sentido é fácil. Eu quero ver ter razão com o que diz. Me desculpe. Não tinha intenção. Mas isso me irrita. É assim que eu sinto. Posso? À vontade. Eu admiro seu bom gosto. Obrigado. Devo ser sincero. Só há uma ética. Exposição. Mas há pelo menos 2 motivos. A beleza e o desejo. Sempre desistem. É difícil pra todo mundo. E fica chato quando descobrem ao mesmo tempo. Sabe? Te acho tão ingênua, mas no fundo gosto disso. Você que insiste em ver tantas possibilidades, mesmo enxergando uma só. Cansei desse assunto de moscas. Elas de novo não. Usa moscas como exemplo de tudo. Você fala de moscas e quer que eu veja tartarugas? Gosto da insistência delas. Só isso. Mesmo que não saibam, dá pra ver quem são, de onde vêm e pra onde vão. No máximo 2 a 3 semanas. Mas pensava que elas viviam 24 horas. Não falei do seriado. Deixa o Jack Bauer fora disso. As moscas vivem em média 2 a 3 semanas. Viu? Mais uma vez você enxergou várias possibilidades, mesmo existindo uma só. Cansei desse assunto de moscas. Mas será que elas também sonham? Não sei, mas acho que elas não dormem 8 horas por dia. Eu acho tão estranho o sonho. Vou pra dentro de mim, vejo um monte de coisas e nem percebo que sou eu. Eu tô aqui imaginando uma mosca sonhando que está num glacê e acorda esmagada por um tapa de um padeiro. E se for ao contrário? Ela sonha que foge do padeiro e acorda em cima de um bolo de chocolate com recheio de nozes. Pra mim tanto faz, dormindo ou acordado, eu gosto mesmo é de nozes. Cansei desse assunto de moscas. Tudo bem, a gente conversa sobre essa história outro dia. Eu acho lindo. O Bison é o meu preferido. Eu nunca me confundo quando vejo. São tantos. Como sabe? Pelo rabo, querida. Pelo rabo. Ele balança muito. Les Anglais ont compris des mots parce qu'ils ne supportaient pas la cuisine elle-même. Mas o que é? Uma piada. Os ingleses conquistaram o mundo porque não aguentavam mais a própria cozinha. O conflito entre dominadores e dominados está em voga há 200 mil anos. Falar disso agora seria clichê. Isso foi por não ter avisado sobre o risco de pneuma ultramicroscópico silico vulcano coniose.
Garanto que ele não sabia nada sobre a erupção do vulcão Eyjafjallajökull na Islândia. É o 8º tapa. Mais um, eu te arrebento. Uma palavra significa através de outras palavras. Lógica são os modos de organizar palavras de maneira comum. Terá razão sempre que for capaz de responder qualquer pergunta. E já encontrou a resposta? Não, porque estou procurando a pergunta. E quando é que você vai se tornar um sábio? Quando eu fizer uma pergunta que todos entendam e se importem, mas fiquem sem resposta imediata. Não vejo graça nenhuma no humor estrangeiro. Eu acho ela cinematográfica. Cinema é uma boa distração. Ainda faço cinema. Te apoio. O cinema inventou o mundo. Cenários, figurinos, artistas reunidos. Mas não se preocupe. Primeiro torne-se uma subcelebridade. Veja seu exemplo. É a 79ª bailarina do Teatro Nacional. Existem 78 bailarinas que poderiam rir disso e nenhuma delas está aqui. Tem esperança de um dia a Fundação Nobel premiar todos nós medíocres por termos acreditado na existência de gênios. Mesmo com dificuldades, fazer arte é compensador. Isso mesmo. Preciso me esconder menos. Me unir a outros artistas. Se unir? A cigarrilha, por favor. Você sabe que eu gosto de você, não é? Você sempre foi muito generosa. Você tem andado triste, isso me incomoda. É que às vezes eu sinto muito sozinho. Vamos mudar de assunto. Falar da falta só a deixa maior. Vamos. Então me diga o que tem na caixa? Um presente meu. Companhia pra você. Ele é lindo. Eu sempre quis um Pinscher Zero. Me garantiram que não late é antialérgico. Obrigado. Se lembra? Tenta, se tiver dúvida. Mesmo que pouca arte une os artistas. Muita vaidade pode separar. É, e tem artista de cinema que não trabalha por falta de água. Eu sinto pena, não é isso. Só não trabalha quando falta um número determinado de toalhas, que são indispensáveis ao seu bom desempenho. É, tem sentido. Você continua com a mesma dúvida. Mais ou menos. A resposta é a mesma. A dúvida é o que muda sempre. Se confunde com distração. Mas sabe que o mais importante é criar de humano por trás da máquina. A incógnita. E a cada incógnita solucionada, modifica a máquina, fazendo surgir outras incógnitas. Claro, por necessidade de transformação, o movimento se perpetua. Sei que a máquina é uma consequência, mas toda versão me desperta a curiosidade. Ai, que tédio! Por que a gente não vai logo para a história do antes? Toda vez a mesma história. Acha que alguém se interessa? Ah, não faz mal mudar alguma coisa. Todo mundo gosta de uma história. Tudo bem, eu começo. Era uma vez. E se ele contasse dessa vez? Ótimo, ele sabe tanto quanto nós.
Antes, era o tempo sem medida nenhuma. Cronos era o deus do tempo. E o espaço não tinha limites. Era conhecido como Cibele. E ela, a deusa Cibele, queria ser mãe e se dividir. Achava tudo muito igual. Envolvidos, Cibele e Cronos criaram mundos para além do que qualquer um consegue imaginar. Mas Cronos não deixava nenhum dos seus filhos crescer. E em pouco tempo, devorava tudo aquilo que havia sido gerado por Cibele. Cibele perdeu muitas gerações. Ninguém sabia dizer quantas ou quais, porque ainda não se dava nome. Além disso, todo filho gerado por Cibele logo era engolido por Cronos. Dizia-se que dar nome era dispensável. Afinal, a parte de Cronos que dentro de Cibele se tornava filho dos dois, logo ia voltar a ser Cronos. E quem sabe, ir para dentro de Cibele de novo. Do ventre à boca, o ciclo se fechava. A fome de Cronos era tão grande que Cibele só podia ver sua criação incompleta por entre os dentes da boca de Cronos. Ela precisava fazer algo antes que Cronos a confundisse de uma vez por toda com uma de suas criações. Cibele estava decidida a matar Cronos e, para isso, criou a pedra. Ele, que já estava acostumado a devorar seus filhos sem prestar muita atenção, engoliu a pedra sem perceber. Morte lenta aquela. Mas há quem diga que Cronos não morreu. E sim que se dividiu em muitas partes para confundir Cibele. Para escapar da ameaça de morte, se esconde entre as criações dela. E a vantagem de Cronos é que ele pode estar em todos os tempos, ao mesmo tempo, se quiser. Viu? Eu gosto da nossa história. Mas não tem o suficiente? Um vai fugir. Só resta um outro. Coisa da tua cabeça. Sempre tem um pendurado no móvel do meu quarto. É impossível ficar com gatos por todo canto. Se escondem por azar ou sorte, nossa ou deles. Pode ser.